Então vamos lá. Curtindo. Sou Rodrigo Cunha. Estamos nós aí de novo aí. Já muito tempo que a gente não fala. Quanto tempo faz que nós não falamos já? Faz tempo, né? Um pouco, né? Por WhatsApp um mês, mas pessoalmente uns anos. Não, a gente manda mensagem depois de um mês um para o outro, como se estivesse na mesma hora, mas é uma coisa normal, né? Quanto tempo vai que a gente se conhece já? Nós nos conhecemos há uns anos, Olha, né? há alguns anos. Eu frequento o mesmo lugar que você frequentava lá, né, no Boqueirão, desde 1987. 87. Porra, você tá velho, hein? Eu não queria ter falado isso, mas você tá ficando velho já, em 87. Nem lembro. Tá vendo? Uau, 87, brincadeira. O tempo passa, hein? Com esse negócio de quarentena, fui arrumar umas fotos. Sabe aquelas coisas de arrumar armário, fazer essas coisas? Você e o restante do mundo foi arrumar coisa? Exatamente. Não, todo mundo fez horta, limpeza, comeu, dieta, engordou, estresse. Todo mundo passou, só em momentos diferentes. No começo a gente comia como se fosse todo dia domingo, né? E daí, de repente, começou a olhar no espelho e falou: quem é aquele cara gordo e feio? Opa, aquele cara sou eu, né? Então, peraí, vamos ter que mudar essa história. Pelo menos só feio. Gordo não dá, né? Mano? Feio até eu consigo me virar, mas... Não tem. Acrescenta um aí, pobre. Gordo, feio e pobre. Então, aí tinham que mudar tudo. Agora estamos aí fazendo aquela dieta danada, todo mundo comendo um pouquinho. 18 horas de intervalo sem comer, e daí a gente come alguma coisinha, no que está sobrando, 2 refeições só. A gente perde pelo menos umas 100 gramas, né? Daqui um mês. Mas fala o seguinte, vamos falar de você em vez de falar de mim. Conta para mim aí, conta a nossa história. Essas entrevistas que eu tenho feito são o seguinte, a gente conta um pouco de você. O negócio é colocar no meu canal de YouTube, eu tenho 3 seguidores, eu tenho um monte de gente seguindo a gente, né? E isso vão deixar os nossos seguidores super fantásticos, fantasticamente contentes, vamos dizer assim. Então, a ideia é colocar isso lá para um camarada que um dia daqui, sei lá quanto tempo quiser assistir e descobrir aí que o Rodrigo fez o que fez e como fez, e pelo menos talvez uma inspiração aí do que você fez e que vai ajudar alguém, né? Que quando a gente morava aí na Terra Brasília e queria sair para o exterior, a gente sempre queria poder achar alguém no exterior que contasse as histórias, mas infelizmente não achava, né? Então agora a gente pode contar as histórias, mas nesse caso você vai contar a tua história. Conta aí, conta desde o começo, vai. Acho a minha história, né, relativamente simples, como de muitos outros aqui, ou de muitos outros aí. Até os meus 22 anos, vida inteira aqui no Brasil, né, dediquei um pouco aí, boa parte disso aí comercial, estudei relativamente mais ou menos, capengando, mas foi. Com 22 fui para a Inglaterra, fiquei 3 anos, quase 3 anos, 2 anos e 11 meses, para ser mais exato. Voltei, terminei uma faculdade, entrei num novo caminho aí que foi na área de turismo. Andei bastante aí, hotelaria, empresas de eventos, né? Até que hoje meio que me assentei com a minha própria empresa. Tenho 2 pequenas empresas, vamos dizer assim. Faço parte de uma sociedade, uma empresa de organização de eventos, que é a Nasdarov Eventos. E tem a Cunha Montagens, que é uma empresa de montagem de estruturas e adaptações para eventos. Estava, né? Como tudo que se começa devagar. Então, comecei praticamente desde 2013. Foram anos difíceis, aí 13, 14. Foram melhorando aí 15, 16, 17, né? Até que 19 foi... Vi muita gente reclamando da vida no 19, né? E eu estava muito bem em 19. Um ano assim, né? Onde aumentei um pouquinho a minha empresa, consegui fazer um depósito, consegui guardar material, consegui ter material que antes eu locava, passei a ter. Tinha planos bem interessantes para 2020, né? Viagens, troca de moto, investimento na empresa, assim como todo mundo. E agora, paramos um pouquinho, né? Vamos ver o que vai dar. Diz que tem perspectiva de volta em setembro. Eu já faço aposta para o Réveillon. Do ano que vem, você fala? Então, eu faço aposta para o Réveillon. Né? Não, mas me conta, a tua faculdade, você falou que você fez uma faculdade, você fez faculdade do quê? Turismo. Fiquei, né? Fiz 2 anos, tranquei a faculdade, fiquei 3 anos fora, retornei, finalizei a faculdade. Depois da faculdade fiz uma pós-graduação, ainda meio que na área acadêmica, dei aula 1 ano e meio numa faculdade também, mas só com o intuito assim de conhecer, não que fosse a minha intenção final ser professor universitário. Tem que estudar demais, né? Foi o suficiente só para
Bom, aquela história, se você quer aprender sobre alguma coisa, você tem que acabar ensinando, né? Aí você aprende mais, né? Como dizem. Exatamente. Mas foi uma Então você experiência fez. legal. Esse 1 ano e meio de magistério aí, né, dentro de uma academia, dentro de uma faculdade, é bom. Você convive com um ambiente mais elitista, mas Bom, diferenciado. então, mais interessante. O, e no caso, você fez a faculdade, você veio para cá. O que você aprendeu lá te ajudou aqui, ou o que você aprendeu aqui te ajudou lá? Olha, eu posso falar para você o seguinte, que eu acho que os dois, né? O meu jeitão de ser tacanho, meter a cara, não ter vergonha e que se Hum. foda, me ajudou muito aí, né? Foi uma experiência muito legal. Eu aí com uma semana sem falar uma língua, sem falar nada, né? Já tinha caído em golpe, já passei pela cidade. E isso já dava mais umas 4 horas de conversa, só Umas essas duas 4 horas de historinhas. conversa. Aí você vai deixar, Exatamente. vamos deixar para outro dia, vou deixar o povo conhecer a gente um pouco melhor, né? Porque senão eles vão ficar assustados. Exato. Daí, é, não ter medo das coisas, assim, acho que não ter medo. Medo todo mundo tem, é uma besteira. Mas, assim, o jeitão de querer meter a cara e vamos lá, vamos ver como é, me ajudou muito aí. Eu acho que me ajudou muito aí, tipo, né? Sem falar um ar do inglês, quando cheguei, com indicações, é óbvio, ninguém faz nada sozinho, né? Consegui emprego, 4 meses, depois foi para a construção civil, aonde foi todo o diferencial. Bom. Nesses 2 anos e meio que eu fiquei na construção civil, me ajuda muito aqui hoje. Porque sempre quando eu vendo o meu produto aqui hoje, eu falo, ó, você tem algum peão que fala inglês? Você tem algum peão com formação na Inglaterra? Você tem É, algum peão que tem um certificado de formação em concreto? Não, eu tenho. eu tenho, pô. É. Eu tenho. Então, Ah, assim, tipo, como o meu trabalho é muito operacional mesmo, construir, montar, levar, agilizar, sem contar o próprio estresse do dia a dia, que se deu um problema, tem que resolver agora. tá. Né? Porque um evento que está acontecendo, tem hora para começar e hora para terminar. E muitas vezes o problema não dá para deixar para depois, é na hora. E acho que toda essa bagagem que eu trouxe da própria construção, até mesmo de tudo, até mesmo da própria segurança no trabalho, que lá era uma coisa muito cobrada, eu aplico muito aqui, tenho muita utilidade dele. Uso muito no meu trabalho. Acho que a minha empresa Cunha Montagens, ela se dá muito pelo caráter de fazer, de construir. Né? E vem muito dessa minha experiência UK. Bom, é aquela história. Aqui não é porque o povo é melhor, aqui que o povo bateu a cabeça muito mais cedo do que o restante do planeta, né? E acabou aprendendo através dos erros, né? Então, quer dizer, um tempo atrás aqui não existia nada dessa coisa de capacete, bota. Então, o que tinha de cara que morria era coisa de louca, né? Então, enfim, até Sim. chegar a uma conclusão que o equipamento de proteção é o mínimo que se pode usar, cuidado, aquela coisa de explicar para o cara tudo que tem que fazer antes dele fazer, né? Mas você viveu isso bastante, você tinha um, como é que chamava o cara, o foreman, que era o nosso encarregado, que era um irlandês, né? Malak McBride. Tá vendo? Tipo, certas coisas na vida você nunca esquece. Então, aquela história, algumas porque Ah, você tem amor pela coisa, outras porque você tem medo, né? O medo é um negócio maravilhoso, faz o cara lembrar de coisa pro resto da vida. tipo, 2 ferramentas na minha vida que eu posso. Para quem está assistindo isso, eu vou botar o seguinte: na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira à noite, o pessoal saía do trabalho e ia tomar umazinha. Então, esse cara era o cara que tomava um pint. Para quem não sabe o que é um pint, são quase 440 ml de cerveja. Tomava 15 daquele. Então, você vai fazendo o cálculo aí: 15 daquele e meia garrafa de uísque. Então, você imagina o estado do cidadão no final de uma noitada dessa. E aí, a coisa mais interessante ainda é que ele vinha trabalhar no dia seguinte, naquele estado, né? Que você não sabia se ele estava indo ouvindo, que língua ele falava, porque o cara era irlandês, de um daqueles lugares lá no meio da Irlanda, que até os irlandeses que moram do outro lado da rua tem problema, entendeu o cara, né? Pô, o que ele falou? Sei lá, mas ele apontou naquela direção, vamos para lá, vai. Então você imagina um cara desse, uma situação dessa, o que era assustador, né? Mas a coisa Não, funcionava, né? esse senhor aí me ensinou 2 palavras. Uma, eu posso esquecer meu nome e eu jamais vou esquecer, que é shovel. Tchau, Né? pá, Shovel. pá. Shovel, eu nunca mais. Eu esqueço o meu nome, mas eu não esqueço o shovel. Se você entrar E em a coma outra é algum dia, Skillson. o dia que você entrar em coma e acordar, a primeira palavra que você vai falar vai ser shovel, que vai dizer, pô, o cara Shovel, fala shovel. inglês, né, rapaz? É um lorde. This is a fish shovel. Rapaziada. Uma das coisas que eu digo para os caras, aprenda inglês no Brasil antes de sair daí. Porque se for querer aprender inglês aqui na construção civil ou lavando prata, você talvez tenha um pouco de problema, porque aquela coisa de pressão, estresse, os caras não são tão gentis quanto o teu professor aí do O Fisk. meu problema, lavando prato, o
pouquíssimo inglês que eu sabia, eu tentava aprender, aprendi errado ainda, daí, né? Porque eu trabalhei com o pessoal que veio da Rússia, que não falava direito, né? Daí tinha um probleminha aí. Arredondava as palavras. Aquela história. Não era exatamente o inglês da rainha, né, que você ouve no discurso da rainha todo ano, mas dava para quebrar o galho. Não, isso é que eu fico impressionado sempre, que o pessoal acha que às vezes tem que sair daí falando aquele inglês, né, como é que chama, não, do Macbeth, o cara que escreveu o Macbeth, do Shakespeare. Mas não precisa falar aquele inglês, né, com um inglesinho bem básico, né, como é que você chama isso, quanto é aquilo, você já consegue se virar, né, porque você não sabe o que é isso, mas você fala, pergunta, como é que você chama isso? O cara de dias fala, então tá, quero 2, né, e vamos embora. Então, como diz, cara, mais uma cerveja e onde é o banheiro, né? São 2 frases que você precisa saber, que é muito importante em qualquer língua que você viaja. Mas e daqui você teve, nesse tempo que você estava aqui, você teve a chance de viajar para outros países? Você viajou para onde? Você foi para a França? Você foi para a Holanda? A Bélgica também você foi, não foi? Não. Eu fui só a Amsterdã. Amsterdã e região em volta ali só. Amsterdã é um lugar famoso, bacana. E na França você fez o quê? Você foi para Paris? Você viajou por lá também, não? Oi? Na França você foi para onde? Você foi para Paris? Você viajou por lá também? Foi uma boa viagem para a França, né? Convidei um amigo meu na época, um tremendo de um filho da puta, mas tudo bem. Muito gente boa. Sei. Foi uma experiência legal. O que foi mais bacana é o Eurostar, né? Para nós aqui no Brasil, que não tem a cultura do trem, entrar num trem daquele, quase 300 por hora, passar por baixo do mar, né? O tal do canal. Tudo isso se impressiona. Né? Chega em Paris, cidadezinha diferente, né? Tem mais umas casinhas, né? Com pouco turismo, com pouco atrativo, quase não tem o que fazer, né? Falta tempo para fazer tudo o que você quer. Eu acho, talvez, né? Falta dinheiro, acho fenomenal. Às vezes o pessoal que você encontra aqui diz, pô, eu tô aqui um dia só, eu tenho que visitar tudo. Você vai visitar tudo num dia só, você talvez vai ter que correr um pouco, né? Ou, voar, né? Mas é aquela história, vale a pena, né? Eu digo para todo mundo, quem puder. Hoje, pelo que eu notei, o pessoal tem viajado muito mais para o exterior, porque é mais barato às vezes viajar para o exterior do que viajar para o norte do Brasil, né? Mas, sei lá, 20 anos atrás, aí, quando eu saí da Terra Brasília, o negócio não era tão comum, né? Tanto é que eu passei acho que uns 10 anos convidando todos os amigos para vir visitar. Vem para cá, vamos passear, vamos visitar. Mas o pessoal não aparecia. De vez em quando, um ou outro acabava aparecendo, mas foi legal. E me conta bom, você fez faculdade, você fez pós-graduação, quando você voltou, você trabalhou com hotel, não trabalhou em hotel também, quando você voltou para o Brasil? Trabalhei depois, na época de término de faculdade, até entrar para a área de turismo, trabalhei 2 anos na hotelaria, né? Comecei ali como capitão porteiro, que é o cara lá da frente do hotel, que recebe, que recepciona, né? Depois passei para recepção, cheguei a trabalhar em auditoria, que é o melhor setor do hotel, né? Você vê tudo que não presta e todo mundo te odeia, porque você aponta o erro de todo mundo. Melhor função para ter amigos na hotelaria é você trabalhar na auditoria, onde você chama a atenção do garçom, do gerente, até do gerente, às vezes, que assina um troço errado. Então, é um ambiente legal, assim, para trabalhar. Imagina, você faz bastante amigos. Bastante amigos. Mas hotelaria é falar uma palavra horrível que está no momento aí, né? É uma escravidão passiva, uma escravidão aceita, porque trabalha-se praticamente 6 dias por semana, daí no dia de folga você não quer fazer mais nada além de descansar, né? Numa escala às vezes que é muito ruim, então você fica muito preso. Tem pessoas que amam a hotelaria. Eu confesso que eu prefiro 1000 vezes o evento. Ele te toma muito tempo, mas ele te dá muito tempo também, né? Quando está acontecendo um evento, às vezes é uma semana que você não pensa em mais ninguém, né? Trabalhando pouco, dormindo pouco, trabalhando 18 horas por dia, num ritmo de 4, 5, 6, 10 dias no máximo. Uau. Mas depois você tem um tempo para descansar, você tem tempo para você consegue viajar, você consegue se planejar, né? E hotelaria, restaurante, né? A parte de A&B, alimentos e bebidas, também é complicado. Você também fica muito dependente daquilo, muito preso àquilo. Tem que gostar muito daí dessa área para você se dar bem. Uau. Foi ano passado, retrasado, sei lá, eu estava em Nápoles e eu conversando num hotelzinho, eu fiquei no hotel lá, que eu estava dando uma aula de Krav Maga e acabei ficando num hotel. E daí conversando com o pessoal da recepção, todo mundo empolgado, o garoto falava 3 idiomas lá e tudo mais. Só que daí depois veio o rapaz perguntando, olha, o pessoal aqui não paga muito bem aqui, 250, 300 euros por mês.
Quer dizer, o cara tinha um quartinho para morar lá e recebia uma graninha, mas aquela história, né? No final da história, então o cara passava 3 meses, descobria que não era aquilo e ia embora. Aí vinha um outro, passava 3 meses, descobria que era aquilo e ia embora. Então fica aquela indústria que gira bastante aqui, né? Tem muito esse tipo de coisa. Cara, aqui na Inglaterra talvez o pessoal receba um pouco mais, mas aquilo que você falou, o turno são 8 horas, o cara acaba fazendo 16 porque quer ganhar mais. Só que depois de 6 dias fazendo isso, você não sabe se é dia, se é noite, se é segunda, se é quinta, né? E aí vem o inverno ainda para ajudar, né? Que você lembra bem do inverno, né? Sim, mas foi a minha experiência aí no restaurante. Yeah. Eu passei praticamente, eu cheguei bem no finalzinho do inverno, peguei um pouquinho do inverno, daí aquela coisa, saí de casa, estava escuro, trabalhava num restaurante que ficava no porão, né, a cozinha, no basement, saía só às 3 horas da tarde, aí via o sol, que era para jogar o lixo, fazer o lanche, voltava, daí saía às 11 horas da noite, estava escuro de volta. Wow. Né? Não tinha um raio de sol. Era um raio de sol só, porque era aquele das 3, né? Que você via à noite, É. na tardinha. E que é complicado, né? Uma das coisas que a gente não se preocupa muito aí no Brasil com isso é o tempo, né? Eu nunca tinha pensado nisso até que vim para cá. Aí descobri que tem, veja bem. Eu tenho 2 datas agora que eu tenho tempo para celebrar, né? Uma delas eu celebro, a outra não. 21 de junho, que é agora, que é o dia mais longo e a noite mais curta. E aí daí a gente começa a descer até o dia 21 de dezembro, que é o dia mais curto e a noite mais longa. Daí começamos a subir de novo, 1 minuto e pouco por dia. E olha que putz, faz uma diferença isso, né? É o tal do solstício, né? Yeah, Uma vez eu encontrei um louco que descobriu que nasceu no dia 21 de dezembro, ele olhou para a minha cara, você é um ser iluminado, você nasceu no solstício de verão. yeah. Eu falei, sou bem iluminado mesmo. Ainda bem que o médico não sabia disso no dia, não tinha me jogado fora. Falou, descarta, vamos achar outra que assim não deu certo, né? O cara me olhou assim como quase um deus, assim, sério, você nasceu no dia 21 de dezembro? Eu falei, Tem. Aqui tem uma tradição grande. É aquela história, sim, no Brasil sim. está acostumado com as religiões que nós temos aí, mas depois você vem para cá, você descobre que tem muita coisa mais, né? E que o pessoal não tem nem aí para certas coisas, então é complicado. Mas me conta da arte marcial. O que mais você fez aí, artes marciais? Quando é que você começou a treinar o quê? Karatê, judô? Então, eu desde criancinha treinei alguma coisinha. Né? Uma época lá, bem criança, 4, 5 anos de idade, tinha uma academia do lado de casa. Daí treinei lá, mas era criança, aquela coisa mais de passatempo. Assim. Daí passou-se uns anos, acho que eu estava aí com meus 8 anos, bem na frente da minha casa, abri uma academia. Era um bailão, né, à noite, e à tarde improvisava, alocava espaço para, né, o pessoal dar aula de karatê. Treinei nesse lugar, famoso Bambuê, que era só atravessar a rua. Treinei nesse lugar 4 meses. Fiz o exame em dezembro de 86. Eu não tinha E nascido daí... ainda. Oi? Eu não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido, sei. Daí, em janeiro, mais ou menos, de 87, eu comecei a treinar na associação desse estilo de artes marciais. Hoje chamado Shubudô. E estou lá praticamente até hoje. Por mais que até meus 22 anos tenha sido quase que frequentemente, aí, com um intervalo pequeno na minha adolescência e sem frequentar. Mas dá para dizer que dos 13 aos 22, eu ficava mais nessa academia do que na minha casa. Era engraçado, a gente tinha essa coisa de ir para lá e encontrar os amigos, passar o dia inventando história e contando história, principalmente, e daí no final de semana sair fazer alguma outra coisa, né? Que era tudo em torno da arte marcial, do grupo e aventura, qualquer coisa que fosse do gênero, né? E era uma coisa legal, que hoje em dia o pessoal poderia pagar por uma coisa dessa, mas infelizmente não existe, né? É muito difícil conseguir fazer um negócio desse. Eu falo que eu sou muito sortudo, né? Agradeço muito ao nosso grande amigo lá, o mestre Edson, que assim, tipo, eu tive uma parada aí na minha adolescência que é justamente aquele momento que você tem, né, na época de amizade, não tão legal, e começa, né, parei de estudar, e foi ao karatê, foi o retorno ao karatê que voltei a estudar, que terminei uma faculdade. Se eu tive um caminho melhor, hoje eu posso dizer totalmente seguro, é justamente por esse ambiente que existia dentro dessa academia. Né, com as pessoas que ali estavam. Não estou dizendo que eu sou santo, tanto ninguém é. Mas Esse é um outro episódio que a gente vai fazer, que vai demorar 10 horas. Não é só eu, né? Que se pendurar, todo mundo. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto então. Então, como eu ia dizendo, e aí no karatê chegou até que faixa? Como é que foi o negócio lá? Não, hoje a minha graduação é mestre, né? O grão-mestre. Sou 8º dan. Desde que o último exame que eu fiz foi antes de ir para a Inglaterra. Depois que eu vim, eu nunca mais fiz o exame. Mas estou sempre lá, treinandinho, brincandinho, revendo os amigos, né? Fazendo
o que a idade ainda permite fazer, porque, afinal de contas, como já não é mais diariamente, o corpo não é mais aquilo também, né? Agora você olha para os caras de 20 anos e fala, não faça isso que vai depois, daqui 20 anos vai te machucar a canela. Deixa para lá. Bom, eu te avisei, Olha, né? o que me salva é que, pelo menos, sem querer entrar, né, em cunhos sociais, a piazada de hoje em dia não é mais tão osso duro, assim. Então a gente ainda, de um jeito meio capenga, acompanha, Consegue. entende, ou faz uma tá certo, faz uma É. moral, assim, entende? Vou ficar correndo em volta de você durante 20 minutos, você cansar e daí eu ganho a luta, né? Aquela coisa toda, né? É mais ou menos por aí, por aí, por aí. É bem por aí mesmo, né? Mas muito legal. E você acha que... Você chegou a dar aula de Karatê uma época, não chegou a dar aula de Karatê? Antes, meus 20 anos, antes de ir para a Inglaterra, eu dei aula aí dos 17 aos 22 anos, dei aula em algumas academias, dei muito tempo aula em escola, aqui, um projeto da prefeitura. Você dá aula nas escolas da prefeitura, né? A comunidade paga, daí você não tem, você desconta todo aquele valor de aluguel, água, todas as despesas que a academia gera, daí você consegue oferecer uma mensalidade num menor valor, que é justamente para a comunidade. Então, não tinha despesa nenhuma, com nada praticamente, basicamente só o transporte. E tinha aí, trabalhei em umas 10 escolas no total. Um 10. grupo legal. Ó, Assim. Somando todas aí, acho que entre escolas e pré-escolas que eu trabalhei nesse período, deve ter dado umas 10 aqui. Trabalhei em algumas, trabalhei 5 anos direto. uau. Então você imagina que essa experiência de dar aula, quer dizer, foi faixa etária variada, né? Do adulto, criança, adolescente. Isso te ajudou na vinda para cá, no fato de entender um pouco mais como é que o povo pensa e como é que o povo age. O povo fala hoje que vai fazer, no dia seguinte nem lembra, mudou de ideia, já está fazendo outra coisa. E, Aquela empolgação básica. Hoje a gente vê muito isso no WhatsApp, né? No WhatsApp, não, perdão, no Facebook, no Instagram. O cara vai lá, se matricula na academia, tira uma foto, ó, coloca lá treino tá hoje. pago, isso, treina lá. É, Todo dia você vê uma foto durante 2 meses. e Daí depois no terceiro mês é uma foto por semana. é a Daí história na dos. quarta mês você encontra a pessoa, não, pois é, não tá dando, parei. É aquela história dos 100 dias, né? Exatamente. 100 dias a coisa muda. Mas é interessante isso. Bom, aquela história, mas uma coisa da arte marcial é que você pode sair um pouco, você passa um tempo fora, você vai focar em algumas outras coisas, depois você volta e continua. Quer dizer, tem sempre uma maneira de você dar uma afiada no fio da navalha, vai voltando, né? Então você vai, às vezes, fazer outras coisas, tem que focar. Uma vez que eu vi essa analogia do cara, disse que você vê aquele cara no circo que coloca um prato em cima de um bastãozinho e gira. Aí ele coloca 4 ou 5 daquele, vai girando, corre da frente para trás. E às vezes ele foca demais num, lá do fundo começa a cair, né? E daqui a pouco, se ele não voltar lá e dar uma girada naquele prato, ele vai acabar caindo. Então, quer dizer, cada prato daquele é um setor da tua vida, vamos dizer assim. Então, você não pode focar demais em um ou dois, porque os outros capazes de ter algum problema. Isso pode ser em qualquer área, né? Financeira, afetiva, profissional em si. E eu acho que a arte marcial acaba dando isso, dando esse foco, que faz você ser um cara mais determinado, que uma vez você consiga chegar numa faixa preta em karatê e fazer o que você tem que fazer na academia, quer dizer, aquilo você pode levar para o setor de trabalho. Eu tenho certeza que aqui na Inglaterra você trouxe isso com você, pensando, puta, agora eu vou dar uma porrada nesse cara, vou dar um giro dorsal saltando na orelha dele, mas aí você vai dizer, não, peraí, eu sei como é que funciona, eu consigo me controlar, deixa eu me acalmar, porque eu preciso de emprego, né? Uma coisa que eu falo que o karatê, principalmente o karatê, assim, o karatê e os objetivos, né? Tipo assim, o que eu quero na vida? Eu posso dizer que eu tive algumas situações na Inglaterra, principalmente, que me fazer respirar, a minha própria situação que estava lá, fez em algumas situações pensar de uma maneira que talvez eu não pensasse como aqui. Entende? Tipo, às Claro. vezes uma situação de insulto, uma situação de estresse, uma situação, né, que você para, pensa, escuta, deixa a alma sair do corpo, ela retorna, né? Você olha, ok, muito obrigado, vira as costas e vai embora. Né? Bem por aí mesmo, aqui não dá para levar tudo. E uma das coisas que o povo às vezes não entende, no Brasil todo mundo, você tem a coisa do Estado, né? Você tem o cara do Estado do Paraná, Santa Catarina, a maneira de falar, a maneira de agir e tal. E aquela história do curitibano, o curitibano é fechado, é quieto, não fala com ninguém, né? Então imagina um país inteiro cheio de curitibano, né? Que é mais ou menos a Inglaterra, né? Onde ninguém tá nem aí para o que você faz, o que é um lado bom. Hoje eu vejo que é um lado bom, né? Que eu moro numa rua aqui onde eu sou o único vizinho que é estrangeiro, e a minha esposa, que é sul-africana. Todos os vizinhos do lado aqui são tudo britânico, inglês mesmo.
Tá? Então, quer dizer, ninguém vem perguntar na minha vida, não quero saber se eu troquei de carro, se eu estou roubando para comprar aquele carro, não, né? Sabe aquela mentalidade que faz o seu, nós estamos felizes, né? Progride, vai para frente. Que Não é uma sei coisa que se você vai lembrar de uma coisa. Você estava no Brasil e eu estava na Inglaterra. Foi naqueles 4 meses que você ficou aqui que eu fiquei aí. 2002. 2002. 2002, já. Sim, foi que eu cheguei aí em fevereiro de 2002. Eu lembro dos eventos, mas não lembro da data, que minha cabeça, acho que eu levei muita porrada na cabeça, eu já não lembro mais nada. Então, só para ser exato, eu saí do Brasil dia 22 de fevereiro de 2002, cheguei aí dia 23 de fevereiro. Uau. Era uma sexta-feira, você estava em Israel nesse momento. Uau. Era feriado ainda, que eu lembro que nunca tem feriado nesse negócio, eu cheguei no feriado que era justamente na segunda. Eu fiquei trancado em casa sábado, domingo e a tal da segunda noite. Falei, não, peraí, como que faz para andar nesse negócio aqui? Uau. Foi por aí. Que interessante. Daí... Desculpa, até perdi um pouquinho do raciocínio. Não, eu estava falando que você viajou por aí, chegou em fevereiro e tal, que eu estava em Israel. E você vai falar alguma outra coisa diferente aí. Mas vamos contar a história depois. Vamos achar outra história. Papo de maluco. A gente depois monta os... Aqui não quebra a cabeça, para quem não conhece. Você vai falando um monte de coisa, depois no final você vai tentando juntar os pedaços, descobrir o que eles estavam falando, na verdade. Né? Mas não tem problema. Bom, então, e das viagens aqui dos países? Você morou na Inglaterra? Você viajou na Inglaterra? Chegou para a Escócia? Não, você foi para a Escócia também, não foi? Não. Eu cheguei a trabalhar em algumas cidades ao redor de Londres. Eu trabalhei numa cidade chamada... Eu trabalhei em Kent, parece. Em Kent, Kent é no sul, não, né? Não é que eu trabalhei definitivamente. Fui de manhã, fiz um trabalho, eu fui 2 dias. Tem uma outra cidade que eu não lembro o nome também, que era bem pequenininha, que eu achei muito legal. Trabalhei uma semana nessa cidade aí. Que foi até onde eu tirei a carteira de habilitação na época, aí, mas não deu certo, e daí... O pessoal que não sabe, para quem está interessado, talvez, para vir para cá sem nenhum documento, é complicado. Tem que ter pelo menos um visto aqui que te dê a legalidade da coisa, mas tem a galera que vai atrás do Batman Robin, que é, como é que chama aquilo? O Batman Robin, o passaporte e o insurance number, né, o número de seguro. Ainda acontece, rapaz, mas a coisa agora está mais complicada. Eu não conheço ninguém mais também. Eu tenho um aluno que é brasileiro, eu tenho o Miguel, que você conhece, que mora aqui já há anos. E tem mais um, tem o Daniel também, que agora é bombeiro, ele era policial aqui e virou bombeiro. São 3 brasileiros que eu conheço, e o meu irmão, né? Então acabou, né? São 4 pessoas que eu conheço aqui que falam português, mas a gente nunca se encontra, e a gente fala mais tempo pelo Skype do que pelo WhatsApp, qualquer outra coisa. Entendi. E a situação hoje é um pouquinho diferente. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui com visto de turista. Nessa época, tirava o visto aí no aeroporto, ainda é para visto de turista, você não precisa tirar o visto aqui em Curitiba, né, no Brasil. E daí, quando eu estava aí, para vencer o visto, fiz matrícula numa escola e consegui trocar meu visto para estudante. Hoje não pode mais. Hoje, se eu fosse como turista, eu não conseguiria mais trocar para estudante. Eu tenho que já sair daqui com o visto de estudante. Antigamente existia uma máquina que fazia uma grana violenta aqui, né? Que o pessoal vinha para cá e jamais aparecia para estudar, não sabia nem o endereço da escola. Mas era tudo estudante. Como estudante, eles podiam trabalhar, sei lá, 20 horas por semana. E essas 20 horas viravam 80 no final da história, né? E o cara tinha 20 horas aqui, 20 ali, 20 lá, e assim ele ia, né? Mas, sei lá, era uma época diferente, né? Hoje em dia a coisa é meio complicada aqui agora. Naquela época tinha o double deck, o ônibus que entrava por trás, e o cobrador ficava andando para cima e para baixo. Lá os caras faziam um esquema com ticket, colavam, costuravam, faziam aqueles esquemas, e mostravam meio de longe o ticket pro cara, o cara dava uma banada e ia embora. Então eu conheci cara aqui que andou de graça aqui por anos, né, no transporte, e até que eles mudaram o ticket, daí ferrou e a galera teve que pagar, né? Mas era a mesma coisa naquela linha de trem que atende lá o bairro que eu morava lá em Princeton Regent, lá de... Não é o DLR, o Docklands Light Railway. Lá pro lado do City Airport. O trezinho leve da Docklands, E era uma área que agora é muito grande, rapaz. Já faz algum tempo já que eu não vou para lá, porque também não tem nada a fazer naquela região, mas eu saio daqui, vou para Londres e volto, são 50 quilômetros, então é ir lá, fazer o que tem que fazer e voltar para casa. Mas então tá. E me diga uma coisa, o que eu estava perguntar aqui que eu esqueci agora? Conta mais aí. O que mais você fez? Não é só eu que esqueço essas coisas. Eu já falei para você, eu já nem lembro. Mas eu tenho que ligar. Minha esposa, essa é minha esposa, agora eu lembrei dela. Um monte de piadinha que apareceu no começo desse negócio aqui, os caras dizendo, pô, eu cheguei em casa, tinha uma mulher sentada no meu sofá, conversei com ela durante 2 horas, no final da história, achei ela muito interessante, aí descobri que ela é minha esposa.
Então, quer dizer, essa era a história que quem não sabe, os caras que trabalham 16 horas por dia aqui, vêm para casa só para dormir, na verdade, né? Mas seria mais barato se o cara dormisse no centro de Londres, na calçada lá, depois escovasse o dente no banheiro do McDonald's e continuasse trabalhando. Ele gastava menos dinheiro, mas o pessoal ainda... Olha, nos 3 anos que eu fiquei aí, dá para dizer assim, que 2 anos, com exceção dos 4 meses do restaurante, e os últimos 5, 6 meses, eu tive uma vida normal dentro desse período, né? Os últimos 6 meses de Inglaterra foi um período, acho que o período mais louco da minha vida. Yeah. Ouvi Onde eu dizer, ouvi dormia, dizer. Um amigo meu me contou. onde eu praticamente pegava o trem, ia para a estação, onde ia acontecer o primeiro trabalho, que era uma reformação. Aí você sabe melhor do que eu, que tem estações aí de trem com mais de 100 anos, né? Do metrô, tem mais de 100 anos. O negócio é velho. Era a reformatação, né? A reforma dessas estações. E a empresa que eu trabalhava, essa empresa, ela só fazia a troca dos tubos antigos, tirava os tubos, que normalmente está embaixo da plataforma, então ia lá, cavava, tirava 5 metros de tubo, colocava tubo novo, tampava e isso acontecia à noite, no período que a estação estava fechada. Então, chegava na estação, esperava fechar a estação, desligar a linha do trem, desligava, vinha informação, trabalhava e normalmente isso ia até as 4h30, 5 horas da manhã. Yeah. Era quando vinha a informação para ligar a linha do trem de volta. Saía desse serviço, ia para o outro, chegava nesse lugar por volta das 6h30, 7 horas, tinha a chave desse escritório, né, dessa empresa, desse local, desse site de construção. Site, wow, rapaz, tirava ali um cochilo de uma meia hora, uma hora, conforme o horário que chegava ali em cima dos sacos de cimento. 7h30 começava a trabalhar, ia até as 5h30, 6h30, depende se eu trabalhava no sábado ou não, mas normalmente até umas 6 horas da tarde. Ia para casa, tomava um banho, dormia até umas 10, tomava banho e saía às 11 de volta. E assim foram quase 6 meses nessa brincadeira. Yeah. Well, aquela história, né? O povo não sabe dos meus tombos, só sabe das pingas que eu bebi, né? Mais ou menos essa história. É fácil, né? E tem um detalhe, você colocar o inverno no meio do caminho aí, primavera, aqueles dias que a chuva vem de lado, né? A neve vem de lado, assim, você tem que colocar o dedo na orelha para poder atravessar a rua, porque senão o vento passa, né? Uma coisa que eu conto, o pessoal fala, até de vento, o que mais me impressionou na minha vida até hoje foi a Inglaterra. Yeah. Voltando, pedalando, eu entro do lado, no corredor que tinha do lado da E5 ali, que era uma espécie de um elevado, e pedalando normal. Eu sabia que estava ventando, estava chovendinho, assim, mas tipo de Londres. Pedalando. Quando eu entro à direita, assim, que eu pego o vento de frente, o vento me para. Tipo assim, como se eu tivesse Deus, assim, alguém lá foi lá e colocasse a mão. Não, pera, onde você vai? Você ser parado andando de bicicleta é uma coisa que assusta um pouco, às vezes, se você não é acostumado. Aqui tem muito essa coisa. O lugar aqui é aquela história. Tem um pouco de grana, ou tinha um pouco de grana em volta do lugar aqui, mas o tempo não era dos melhores, né? E o fato de ser uma ilha tão alta, no ponto em cima, lá a gente pega de tudo que tem de ruim dos Estados Unidos, que vem lá do Canadá. Deu uma tempestade lá, 3 dias depois, pode ter certeza que começa a acertar a gente aqui. Se for pesado lá, nós estamos no final, estamos na cauda do negócio, né? Então aqui é complicado. Mas o tal do aquecimento global aí tem feito muitas mudanças aqui, cara. Nos últimos anos, eu sempre procurei, ficando velho é uma coisa, né? Você começa a gostar de vinho, né? E aí, todo lugar que eu vou, eu sempre trago uma garrafinha de vinho para marcar, né? Uma garrafa de vinho e um ímã de geladeira, né? Que são comodidades que a gente carrega aí para poder colocar na geladeira e lembrar nesse tempo agora que não pode viajar, né? Você vai lá e viaja no ímã da geladeira, como diz o outro. E agora aqui na Inglaterra, uns 2 anos atrás, eu fui numa vinícola aqui, rapaz. Os caras estavam produzindo vinho. E o vinho aqui não era muito bom, então eles faziam aquele vinho espumante. E mais ou menos. Depois da segunda garrafa ele vai bem, né? Só que agora não, agora estão produzindo vinho branco, muito bom, diga-se de passagem aqui. Então, quer dizer, o aquecimento global quase não está afetando a coisa, né? Os caras estão produzindo até vinho aqui na Inglaterra agora. Então, pra você ter uma ideia, isso é uma piada, né? Para quem não sabe o que estou falando, por aqui jamais se produzia nada aqui, né? Nesse sentido. Mas agora tem ficado tão quente nos verões aí que a coisa tá mudando, né? Então tem esse período de frio, período de calor, e com isso muita coisa vai acontecer ainda, né? Mas o que eu ia perguntar agora, que eu já nem lembro mais, falamos do karatê, falamos do... o idioma, voltar para o Brasil podendo
podendo arrumar encrenca em inglês agora, né? Não é só aquela coisa do cara que vai começar a briga, vai lá e dá um soco, corre lá para trás e os outros resolvem. Podendo falar inglês, isso ajudou a voltar a arrumar trabalho? Ou o pessoal no Brasil tem aquela coisa de agora você está overqualified, que eu odiava essa palavra, que você tem qualificação demais agora. Não, assim, eu acho que, né, mudou muito de quando você estava aqui para como é hoje. Né? Eu acho que, realmente, acho que no passado você ter muito conhecimento, talvez em algumas situações mais atrapalhava, né? Você bem sabe disso, do que ajudava. É. Mas, assim, tipo, para mim, no caso, o inglês sempre foi bom. Né? Retornar, sempre trabalhei na área. Depois que eu voltei, sempre trabalhei na área de turismo. Mas, assim, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu não falo inglês diariamente. E, de vez em quando, me deparo com uma situação tendo que falar inglês. Quando a situação, assim, é só né, um Oi, tudo quick bem? talk, Como é que um vai? short talk, É. vai bem. O problema, assim, se eu tenho que passar, às vezes, o dia inteiro, como já aconteceu, 2 dias conversando direto com uma pessoa. Né? Às vezes tem algum festival, normalmente nos festivais de cerveja, que vem gente da Inglaterra, vem gente da Alemanha, vem gente dos Estados Unidos, e tem que ficar, às vezes, 2 dias ali dando uma certa atenção para a pessoa. No primeiro, hello, how are you? Nice to meet you, vai capengando. Mas daí lá no see you later, já tá melhor, entendeu? É prática, né? Tem que É o vocabulário, aquela reaquecer. história do vocabulário. Você tem que ter vocabulário, você começa, você sabe as palavras-chave, aí você adiciona o vocabulário no meio e logo você tem mais palavras para poder conversar, discutir, contar a história aí. Mas é interessante. E O bom exemplo é você vai ver quando você diminui a história. Né? Porque às vezes, para você poder contar alguma coisa e para você conseguir pegar as palavras, você faz toda uma é, história para reduzir aonde você quer chegar. é. Conforme essa curva vai ficando menor, você vê que vai Eu tenho que melhorando. contar uma história em 7 palavras, que é tudo que eu lembro, né? Então é complicado, né? Aquela coisa do cara desenhar e mostrar um quadrinho, um papel, assim, pro cara. Não, mas é Você quer legal. falar sobre uma coisa, primeiro você tem que explicar o que é coisa, para depois contar o que aconteceu com aquela coisa. É que eu digo para todo mundo, se o cara puder se virar em espanhol e inglês, ele vai para qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Aqui o povo se vira, né? E, e falando muito pouco inglês, o pessoal consegue se virar também, né? Eu conhecia um cara aqui que você conhece também, que toda santa vez ele me dava o telefone, dizia, fala com o cara da companhia de telefone. Por quê? Não, eu quero mudar meu endereço no telefone. Então tá, então eu ligar pro cara, dizer, ô, meu amigo aqui quer mudar o número de telefone. Então tá, então vai aprender inglês, aí precisa fazer isso você mesmo, né? Aí outro dia ele vinha, ó, você pode mudar a conta da água para mim? Eu falei, putz, então tá, eu vou mudar a conta da água para você. Aí ligava lá, ficava meia hora no telefone e tal. Enfim, isso foi durante o tempo. Um belo dia ele apareceu em casa com uma mulher mais linda que eu já vi na minha vida, aqui, uma inglesa, rapaz. Aí ficou aquela coisa, eu olhei para ele, olhou para mim, e falei, você sabe o que eu vou falar para você, né? Porque você pede para que eu vá mudar o número de conta de telefone, de água. Como é que você conseguiu trazer essa mulher para casa, né? E ele, naquele inglês macarrônico dele, se virava, bicho. E ela olhou para mim, não, tudo bem, a gente se entende, né? Foi, tudo bem que você se entende, mas ele sabe o que eu tô falando, depois ele vai te contar o porquê. Aquela foi a última vez que eu ajudei o cara. Mas é engraçado como às vezes outro estrangeiro também para cá fala talvez menos que você consegue se virar, aquela coisa de linguagem corporal, né, de bom brasileiro, e logo você faz amigos, né? Muito interessante Eu isso. acho que o tal do inglês, assim, você aprender não só inglês, mas qualquer outra língua, ainda mais quando você está no país, eu acho que é não ter vergonha, que no começo vai ser o Oh, mim yeah. vai, mim quer, mim pode, né, para daí até desenvolver melhor. Tem dois lados da história aí. Nós conhecemos gente que sai na rua falando português com o povo aqui. Oi, tudo bem? E você, tá bom? E o cara dizia para o quê? Não, você não fala a minha língua? É como se aquela história do ego, né? Eu sou o cidadão mais importante do planeta. Você devia falar a minha língua. Não esquece que nós estamos na tua cidade, no teu país, mas você tem que falar o que eu estou falando. Então, aquela coisa, você passava cada vergonha, às vezes, com o povo na rua, que você dizia que, pô, eu queria enfiar um saco de supermercado na cabeça e atravessar a rua correndo, né? Ver se fosse atropelado. Mas tem história boa, tem muita história boa. Ah, conta para nós aquela história da menina que você levou para um certo hospital lá para internar e ela acabou. Conta para nós a Essa, história. essa história é longa, essa história é longa. Não é tão curta assim. Você usa o inglês para contar a história, encurta ela aí, faz ela ficar No. It's menorzinha. not in English. I have no English É. enough for that. Não, conta rapidinho. Não, foi uma menina, foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na Inglaterra. O nome dela era Thaís. Não lembro, infelizmente, não tenho mais os contatos dela. Mas uma pessoa muito inteligente, teve um certo problema familiar aqui na época, e daí os pais mandaram ela para a Inglaterra. Daí, aí na Inglaterra, ela foi junto com uma amiguinha cuja qual ela teve um certo relacionamento, que não vem ao caso. Essa menina não foi muito legal com ela. Isso é importante dizer porque
começou aí o abalo emocional, psicológico dela. Só fazer uma nota. Se você é pai e quer mandar o teu filho para se consertar, não manda ele para esse lugar aqui, não. Não mande pegar. Porra, tá entendendo? É aquela história. Você vai fazer estudos religiosos aonde? No inferno. Você tá louco, pai? É mais ou menos. Só Eu uma sei nota. que foi. Assim, é que o que é importante não é nem nenhum preconceito, mas é importante deixar claro que foi justamente isso. O tudo começou com uma briga familiar dela aqui no Brasil. Os pais mandaram ela com a namorada embora, né, para um outro país para ver se endireitava, na palavra dele. Essa menina chegou lá, teve dificuldade financeira, teve dificuldade com visto, teve dificuldade com trabalho, aquela coisa que a gente falou agora há pouco, ela podia trabalhar 4 horas por semana, trabalhava no McDonald's, que é quase também um serviço escravo. Tinha toda uma situação por trás do negócio. De repente, essa menina, que era a namorada dela, que era o amor da vida dela, arrumou um namorado. Do nada. Daí Eu nunca ouvi falar numa história dessa, Rodrigo. Nunca ouvi falar numa história dessa. Arrumou um namorado. Daí, surtaram. Tudo isso levou 6 meses. Essa menina foi embora para o Brasil. Brigou com o namorado e voltou embora para o Brasil. E foi mais ou menos aí que eu conheci essa menina, a Thaís. Quando, né, eu morava numa casa, me mudei para uma casa e lá estava ela. Eu morava numa casa e mudei para uma casa, ficou uma frase ótima. Eu até tive que pensar. O dono era o mesmo, e a gente só, uma coisa que... por situações, né, seu filho de uma mãe. Pera. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, é o seguinte: aqui você não aluga uma casa inteira, a não ser que você tenha muito dinheiro, né? E se tiver muito dinheiro aqui na Inglaterra, você tem que dar uma pesquisada por quê, né? Porque é complicada a coisa, enfim. O pessoal aluga um quarto numa casa, divide com mais, sei lá, 5, 6. Eu dividi casa com 10 pessoas. Nós dividimos casa com 10 pessoas. Onde você chegava na terça-feira, você não sabia quem é esse cara que está na cozinha aí. Esse é o cara que está morando no quarto do lado lá. Mas quando é que ele mudou? Ontem. Quer dizer, você estava trabalhando direto, você não sabia quem era quem, né? Na sexta-feira, cadê o cara que... Não, já foi, já tem outro lugar dele. Assim a coisa funcionava. Então é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Né, numa casa eu dividi o quarto com uma pessoa, mas daí aquele corno se mudou e eu precisei ir para uma outra casa para morar num quarto sozinho. Nesse eu conheci a Thaís. Pessoa muito legal, muito gente boa, tocava violão, até compõe umas próprias músicas, uma inteligência bem legal, mas bastante estressada pelo estilo de vida que estava levando. E a gente tocou a vida ali numa boa, tal. A última vez que eu converso com ela foi basicamente no dia 24, na noite do dia 24 de dezembro. Ela trabalhava no McDonald's, depois que ela sai do restaurante, ela me liga. Eu não estava na minha casa, eu estava na casa de amigos, do outro lado de Londres. E ela me liga me dando Feliz Natal. Rodrigo, Feliz Natal, tudo de bom. Aquela coisa, né? De nós brasileiros no dia 24 de dezembro. Beleza. Como nós sabemos aí em Londres, né, dia 25 praticamente não funciona meio de transporte. 26 também é meio devagarzinho, não sei se ainda é assim. Eu sei que eu só voltei para casa no dia 27 de dezembro. Quando eu cheguei em casa, uma terceira pessoa que morava com a gente, uma menina brasileira, mas assim, muito simples, muito simples, que não tinha muito conhecimento da vida. Hoje é uma pessoa, né? Chega correndo para mim, Rodrigo, pelo amor de Deus, a Thaís usou droga e ela tá louca, eu não sei o que acontece. Eu, Jesus. E no primeiro momento que eu encontrei a Thaís, a sensação realmente é que ela estava chapada, estava drogada. Porque não conseguia formular frase, ou se formulava a frase dela principal é que ela queria na época. O presidente dos Estados Unidos era o Bush, e tinha entrando naquele começo de guerra com o Iraque, né? E ela queria ir para os Estados Unidos convencer o Bush que não existiam weapons of mass destruction. As armas de destruição em massa. Na assim? verdade, ela estava correta, mas tudo bem, continue. O louco não era ela, era assim, o Bush. Essa era a primeira frase dela, assim, a coisa que ela mais falava, que tinha que os Estados Unidos falar com o Bush. E estava desse jeito. Falei, nossa, mas o que essa mulher usou? E foram ali umas 36 horas, assim, né, do dia 27, 28, 29, até o dia 29, por aí. Ela louca, correndo atrás de lixeiro no meio da rua, aprontando um monte. Um surto psicótico valendo, né? Que não tinha mais droga, que era alguma coisa diferente ali. Até que o dono da casa, né, o landlord, o Roberto, na época, a gente conseguiu chamar a ambulância, ela foi tratada,
conseguimos levar para o hospital. E daí no hospital, foi no dia... Foi uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida também. Estava eu, o Roberto e essa menina, que não conseguia formular frase nenhuma, que não tinha noção nenhuma da realidade. O médico olha para ela e explicamos toda a situação. Daí no final da consulta, o médico diz, a gente precisa deixar ela internada. O médico olha para ela e fala assim, você gostaria de ficar internada? Ela responde para o médico, não. Daí o médico fala, não, se ela não quer ficar internada, a gente não pode obrigar. Com muito esforço, com muito detalhe, a gente conseguiu internar. A gente não, o Roberto lá conseguiu internar. E assim, ela ficou praticamente uns 30 dias internada, pelo que eu saiba. Nesse período, eu fui visitar ela uma vez, foi logo ali, no dia 31 de dezembro, a gente foi visitar, porque tinha uma festa à noite. Fui visitar ela, estava bem louquinha, mas já estava menos pior do que ela estava 2 dias atrás. Só tinha falado que tinha conhecido alguém do Pato Fu, que o guitarrista do Pato Fu estava internado ali. Isso no hospital psiquiátrico na Inglaterra. Então, exato. E um detalhe, uma coisa que eu não me esqueço, acho que você também vai lembrar, que para entrar a gente passou por umas 2 recepções, umas 2 portas magnéticas, teve toda uma certa dificuldade para entrar. Mas para sair não tinha dificuldade nenhuma. Era todas as portas botão abertas, que você aperta, a porta abre, você empurra, ela, você sai. E aquela coisa, né, que você está meio, sei lá, carente ou emotivo pela data do ano, fui fazer uma visita para a moça no dia 31 de dezembro. Deixei a mulher no hospital, legal, bacana, tomando um café. Saí do hospital, fomos no mercado. Quando volto para casa, toca a campainha. Nunca me esqueço a frase de alguém olhar na janela. Não, aí entro eu que eu olhei e falei, dá uma olhada lá fora que você vai gostar, hein? Quem que chegou? A Thaís. Ela voltou para casa. Mas só resumindo, assim, daí conseguimos levá-la para o hospital, ela ficou internada. Eu lembro de uma conversa muito foda, assim, chata, que eu tive com os pais dela, porque nessa casa, o único que tinha telefone fixo em casa era eu, que ficava no meu quarto. E uma semana depois já dela estar internada, o pai dela entra em contato. E eu falei, olha, o estado da sua filha está crítico, o estado da sua filha, ela precisa de ajuda, infelizmente ela não tem ninguém aqui. O que a gente pôde fazer, a gente fez, mas ninguém consegue ficar aqui 24 horas dando atenção para ela. É a resposta do pai. Eu falei, ó, se ela ficar aqui, né, ela terá problemas sérios. Daí a resposta do pai, bom, se ela voltar, ela nunca mais vai conseguir voltar para aí. Então, ela que fique por aí enquanto ela puder. Falei, ó, se a sua filha ficar aqui, ela vai morrer. Não tem problema. Essa foi a frase do pai. Falei, então tá bom, meu senhor. Desliguei o telefone. E daí, sempre resumindo, o dono da casa... A vida é cruel, né? Fez uma vaquinha, acho que até eu participei um pouquinho da vaquinha, ele pagou a maior parte, né, o Roberto, e acabou mandando. Tinha lá o dinheiro do calção do aluguel. O depósito, né? Que você paga um dinheiro para você poder entrar na casa. E quando você sair, de vez em quando você recebia o dinheiro de volta, né? Então, eu sei que ele pegou parte desse dinheiro e um mês depois ela mandou ela embora para o Brasil. Uau. Então, quer dizer, essa é uma historinha só para ilustrar aí. A gente podia contar mais umas 200, né? Coisas desse gênero aí, que se não fosse pelos amigos e o pessoal de boa índole aí, tinha muita gente que estava complicada aqui, né? Não voltaria mais para a terra Brasília, né? E dos países que você visitou, da Inglaterra, da França, da Holanda, qual deles você acha que você gostou mais? Claro, levando em consideração que aqui você passou quase 3 anos e nos outros você passou um final de semana, talvez, um pouco mais. Final de semana. Acho que os dois, né? Tipo os 3, não dá para dizer isso. Os 3 impactaram assim de jeitos diferentes, né? Cada um do seu jeitão, assim. A emoção de você sair, por mais que você suba a Torre Eiffel pela escada, o último lance é pelo elevador. Aquela sensação de você sair do túnel do elevador e de repente ver o mundo aos seus pés a 300 metros de altura, você quer falar, né? É indescritível, assim, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa que você vê na televisão. Eu sempre assisti o Fantástico, lembra do Fantástico? E no finalzinho tinha aquelas fotos que apareciam, a Torre Eiffel, você tinha o Palácio de Buckingham, você tinha, o que mais? O World Trade Center, você tinha mais uns lugares, em Roma, o Coliseu e tal, né? Aquelas fotos eram simplesmente na memória, né? Na tua lembrança muita gente lembra que até hoje visitou certos lugares e falou, pô, eu sempre lembro do Fantástico, eu lembro do Fantástico, né? Aquilo sempre foi uma maneira de dizer assim, era um beacon, né? Era um negócio de luz dizendo, tá aí, ó, você vai visitar um dia, depende de você, vai correr atrás e vai se virar. Para sair do Brasil, o cara nunca sai com dinheiro. Uma coisa que para mim
não é que impactou, mas que eu acho que é muito legal, assim, que pelo menos para mim foi lá. Queria gente aqui. Mora numa rua. Que rua que você mora? Qual que é o nome da tua rua? Jocelyn. É nome de alguém? Eu acho que era o nome de uma pessoa, Quem que é essa pessoa? Faço na ideia. Então, são poucas as ruas, talvez aquelas ruas de algum ator, um escritor, um presidente, que você sabe quem foi aquela pessoa. É. Eu sempre morei perto de uma rua chamada Anne Frank. E você olha assim, Anne Frank, o que é Anne Frank? Né? Às vezes o cara mora na rua e não faz a menor ideia do que é Anne Frank. Pensa que é, sei lá, a colonizadora do bairro. E ir para Holanda, ir no museu, ir na casa, ler, saber, né? Você, tipo, putz, sabe? É um detalhezinho bobo para você, que é simplesmente um nome de uma rua, mas para quem gosta de história, para quem gosta um pouco, né? Você presenciar esses momentos da vida para quem estuda turismo, né? Fazer um negócio desse, acho que é exatamente. Bom, nós temos uma pessoa que a gente conhece aí, que por acaso é minha cunhada, que veio para cá, sabe, falando inglês, se virou, estudou aqui do zero de novo, começou tudo de novo, e depois voltou ao Brasil e foi atrás de um trabalho numa escola de inglês, hein? E, se não me engano, tentando não destruir a história muito, mas eram 4 pessoas, 3 delas tinham faculdade de línguas, e ela era a única que não tinha, mas ela tinha 3, 4, sei lá, quantos anos de experiência aqui na Inglaterra, do inglês, né? E adivinha quem é que conseguiu o trabalho? Ela conseguiu o trabalho, porque afinal de contas a escola queria alguém que pudesse ter uma variação, uma variedade aí de sotaques, de experiências e conhecimento e tal, ao invés do cara que fala aquele inglês macarrônico, né, que a gente conhece, o inglês intermediário sempre, né? Que era que você, mais que 3 frases o cara não conseguia formular, né? E entender não entendia. Mas enfim. Lembra agora há pouco que eu esqueci o assunto? Yeah. Lembrei o que era. Então, que eu falei pro povo, Quando papo você de estava aqui maluco. no Brasil, fazia mais ou menos, acho que um mês. Acho que isso fazia um mês que eu estava. Um dia que fez um mês que eu estava na Inglaterra, ou era um mês, ou 2, não sei, é bem pouco tempo. Um mês. Eu escrevi um e-mail, acho que você vai lembrar desse e-mail, de coisas que eu aprendi nesse um mês. Eu fico muito triste que esse e-mail na época era o BOL. E eu não tenho mais esse e-mail. Yeah. E nele eu citei algumas coisas assim, a importância do sol, porque eu estava no inverno. Yeah. Que Curitibano não era tão frio assim quanto o povo imaginava. Curitibano, quando você volta para Curitiba, você abraça o povo na rua e beija na testa. Você, porra, saudade de vocês. E é que a melhor coisa que existia entre Brasil e Portugal era a distância. Não, veja bem, aquela história. Quem vem para cá, às vezes, não representa o país. Por quê? Porque não é o cidadão que tem um PhD que vem para cá, né? O cara que já falava 2 idiomas. Quem vem para cá é aquele cara, para cá que eu digo em qualquer país, né? Que quer tentar aprender. É aquela história. Os caras que estão fugindo da Venezuela, do Brasil, aí não são os caras que têm dinheiro, né? A galera que tem que se virar e correr atrás. Poder... Então, quer dizer, os caras não trazem aquela cultura toda, aquela intelectualidade toda, né? Então, você tem que trabalhar com uma pessoa dessas, às vezes é complicado, né? Você não consegue entender direito, você não consegue descobrir o que o cara está querendo e acaba gerando um certo atrito. E às vezes, né, 3, 4 meses de trabalho, umas 18 horas por dia, você quer, como nós já separamos luta de cara na cozinha, cada um com uma faca desse tamanho na mão assim, né, e o povo jogando água, jogando coisa nos caras, vai poder segurar a galera, que senão os caras se matar na cozinha, né? Isso com uma temperatura assim, uns 45 graus lá dentro, né? Então, quer dizer... Uma coisa que minha mãe e minha avó até hoje não conseguem entender. Eu lembro até hoje da ligação que eu falei, mãe, não tô mais no restaurante. Pedi a conta daquela merda. Yeah. Se tudo der certo, acho que já fazia uma semana isso. Não, já estou trabalhando na construção civil. Foi naquele encontro lá, naquela situação toda. Minha mãe, você tá louco? Na construção, mas é mais fácil, mãe. Não, É mais fácil. Tem certas coisas que não dá para explicar para o povo que não tem essa referência, porque o cara não vai entender isso, né? Ou então aquela frase que eu odeio. Mas não era só lavar prato? Eu falei para um outro cidadão aí que a gente conhecia que no Brasil ele pegasse um prato, uma esponja, uma garrafa de detergente e um pano de prato, e ele durante 8 horas, um cronômetro, quantas vezes ele conseguia lavar aquele prato em 8 horas. Ele deu risada. Só depois que ele veio para cá, ele arrumou um emprego de lavador de prato, aí ele olhou para mim e falou, agora eu entendo o que você estava querendo falar. Eu falei, bom, tá vendo? Eu estava te dando personal trainer para você poder treinar em casa um pouco de coaching, que hoje em dia é famoso, mas você não acreditou em mim. Né? Então é mais ou menos essa a ideia. Se eu lavar prato até não ter mais a impressão digital nas suas mãos, é uma coisa que não é para todo mundo. Então, por isso que eu digo, vai estudando inglês. Hein? Quem quiser vir para qualquer canto do mundo, pelo menos a língua do país você tem que falar, pelo menos alguma coisa, o básico, né? O essencial, para não ter que se matar. Hein? Um dos momentos assim que para mim foi bem, que eu sempre lembro, porque né, eu tenho uma boa memória com meus causos, mas foi, acho que fazia umas 3 semanas que eu estava na construção civil
Foi o período que você trabalhou junto. Yeah. E eu lá fazia umas outras coisas, você trabalhava com um pedreiro. Esqueci o nome desse pedreiro agora. E daí um dia você não foi mais. E daí eu cheguei lá, ó, até então, trabalhando junto com você, quem traduzia 99,9999% era você. Eu ficava só no good morning, né? E esse não vai mais. E eu cheguei lá, os caras perguntam, where's John? Eu, no more. No more. Fuck you, He's John. gone. Ele se He's foi. gone. Eu não tinha inglês enough nesse momento para falar he's gone. Eu, no more. Ok, go there and give a hand to the bricklayer. Fiquei feliz da vida que eu entendi a frase inteira. Go there and give the hand to the bricklayer. Fantástico. Fui lá, feliz da vida, todo motivo. Chego lá, nunca vou me esquecer. O pedreiro de joelho, apontando um lápis, aqueles lápis de pedreiro com canivete, com uma Um estilete. uma navalha? Um estilete. Um estilete. Eu, hello, good morning. I came here to help you. O pedreiro olha para mim, good morning. Era gago, desgraçado. O cara irlandês era gago ainda. Além de ser irlandês, era gago. Falei, nossa! Aí você descobriu por que eles te mandaram dar a mão pro cara lá, né? Falei, vai ser produtivo isso daqui. Tem história aí. Para quem não sabe, o dia que vier para a Inglaterra, ou se já veio para cá, tem um lugar que chama-se Liverpool Street Station, que é a estação do Liverpool Street, bem no centro de Londres. Aquela área toda em volta lá, quem construiu foi esse cara que você está vendo do outro lado da tela aí. E quando eu digo construiu, foi construir. Quantos caminhões de concreto você colocou naquele buraco lá num dia? Que eu lembro que eu fui de manhã lá e voltei à noite, eu tinha concreto da cabeça até o pé. Você falou, ainda vai mais algumas horas, né? Teve, né, foram meses direto trabalhando em concreto, mas teve um dia específico, que foi assim, é o recorde que eu gravei, que a gente começou a trabalhar às 7 horas da manhã, foi até às 11 horas da noite, foram 27 caminhões de concreto, 168 metros cúbicos de concreto. Esse foi o dia. Eu lembrei de uma coisa daquela vitrine da loja de chocolates que o cara mandou você quebrar. Os caras estavam demolindo um prédio. Aqui, a cada 10 anos, eles arrebentam todos os prédios, independente do que está acontecendo lá, e constroem tudo novo. Quer dizer, aquela coisa de investimento e multimídia. Eu, um romeno, e aquele cara que foi meu chefe, que chamava-se Malak McBride. Meu inglês nessa época estava mais ou menos capenga, né? Mas já falava mais. Daí ele levou nós numa sala lá que estava assim, pro lado de fora, forrado com tapume, né? Só que assim, no final do tapume, na parede do lado direito, vamos dizer assim, era toda a obra. E na parede do lado esquerdo era a estação onde ainda tinha uma loja de chocolate e continuavam as lojas dali para frente. E daí chega esse meu chefe, naquele jeitão que provavelmente pegou a informação atravessada também, chega para mim, pro romeno e ó, fuck all of them. Em outras palavras, traduzindo isso é o seguinte: você vai lá e destrói aquilo tudo, porque nós vamos ter que passar a máquina e construir tudo de novo. Então, aquela história, vai lá e joga tudo no lixo. A minha sorte, como eu não falava, assim, não tinha segurança no meu inglês, e já tinha feito algumas, né, coisas erradas, eu ainda perguntei várias vezes, mas é para quebrar? Pode quebrar, mas pode quebrar mesmo? Pode quebrar. Tá bom. Beleza. O homem mandou, como tinha os tapumes lá de fora, eram umas placas de vidro grande, não dava para chegar embaixo e quebrar, a gente começou a ir nos cantos e jogar umas pedras, jogar coisas para bater no canto para o vidro vir. E foi legal, foi animador. Falando nisso, era aquele vidro temperado, né? Um vidro na grossura, assim, uma meia polegada. Que você não pode bater. Se bater no meio, não quebrava. Tinha que bater na quina dele para ele. E a gente foi pegando o jeito, e foi quebrando, e foi pegando o jeito, e foi quebrando, e foi uma, e foi duas, e foi três. Na última placa, foram 3 barulhos juntos. Foi a pedrada, o vidro quebrando e o grito na loja do lado. Quer dizer, a última placa era meia placa para uma loja e meia placa para outra loja. Uau. Era uma loja de chocolate fino, aqueles caras vendiam um chocolatinho pequenininho assim, nas caixinhas bonitinhas, aquilo tudo aberto. Aquilo foi caca de vidro, demorou acho que umas 2 horas para limpar aquilo tudo e acalmar o gerente, né? Aquela frase do Apollo 13 lá, Houston, we have a problem. A problem. We have a problem. Acho que uma das frases que eu mais repeti no telefone assim. Houston, we have a problem. Para quem não sabe, aquela história, o cara voltava para casa com a moral, assim, com a confiança nele mesmo, que ele queria morrer, né? Ele queria entrar na máquina, lavar roupa e
fazer um ciclo todo lá dentro. Mas que legal. Bom, quer dizer, então, para quem sabe, nós temos que fazer mais uma dessa, né? Mais umas 20 horas, eu acho que a gente consegue conversar com pelo menos metade, né? E me diga uma coisa. Fazer uma só para contar caos. Não, agora, com certeza. Para quem quer querendo sair do Brasil, aquela história de vamos tentar a vida lá fora, mesmo que não seja pelo lado financeiro, mas pelo lado da experiência, qual seria a tua dica? Passo número 1. Ó, eu sempre falei o seguinte, agora é mais difícil, né? Mas quando eu voltava, muita gente vinha me perguntar. E uma coisa que eu agradeço muito, muito, que eu sempre falei, a minha história não serve para ninguém. A minha história. Porque, assim, da mesma maneira que eu cheguei lá, eu vi muitas pessoas chegarem, ficarem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não conseguir emprego, não se adaptar, ou não dar certo e acabavam voltando para o Brasil. Eu vi pelo menos umas 10 pessoas passando por isso. De não dar nada certo e acabar voltando com uma dívida maior. Yeah. Ou até mesmo chegar, ficar lá e, pelo menos no período que fiquei lá, ficar muito tempo cambaleando até demorar muito para as coisas se engrenarem. Como muita gente, que foi o meu caso, eu posso dizer que eu levei muita sorte em várias coisas. Várias coisas. Primeiro que eu tinha um contato. Por mais que esse contato, né? Gente boa. Rapaz, gente boa. Gente boa, filha da puta, uma Pelo... semana antes, fala, olha, é o seguinte. Well, pode vir para cá, que tá tudo certo. Tá todo mundo aqui te esperando. Tava tudo aí, certo. Eu só briguei com a mulher, briguei com a família toda, tô indo para Israel, depois eu vou pro Brasil, mas vem para cá que tá certo. Mas é que tá, a minha história era aquela, mas a tua era outra, porra. Fui muito bem tratado, tive um lugar para ser recepcionado. Mas foi basicamente isso, olha, tem mais ou menos assim, se vira. Fui com sorte, em menos de uma semana eu consegui um trabalho num restaurante italiano, trabalhando com português. Foram 2 meses fantásticos no restaurante e foram 2 meses que caminhou ao inferno. Eu literalmente eu pedi a conta, assim, não deveria, porque pagava aluguel, né, não tinha dinheiro sobrando, já tinha feito umas cagadas lá, perdendo dinheiro. O dinheiro que tinha ali era para, né, para se sustentar, mas a condição nesse trabalho foi ficando muito insalubre. E eu pedi a conta justamente para não fazer uma besteira. Eu ia ter um problema muito sério lá com o meu atual chefe lá no momento. E para não fazer um negócio, falei, ó, amigão, vamos fazer o seguinte, vamos para nós dois seguir felizes, chega para aqui. E acho que eu pedi a conta no meu último dia de trabalho foi um sábado. Você retornou para a Inglaterra no domingo, chegou lá na Inglaterra, a gente se encontrou no domingo, acho que você também voltou no sábado, mas a gente se encontrou no domingo. E daí a gente combinou para andar de bicicleta. Inocentemente, na segunda ou na terça-feira. Era na segunda-feira, acho. Eu tomei um puta do pacote de bicicleta. O freio da frente é do lado contrário, Rodrigo. Que as bicicletas inglesas são ao contrário das brasileiras. No Brasil, o freio de trás é na mão direita e o freio da frente é na mão esquerda. Aqui é o contrário. Não, mas lá é que o freio foi muito... Já tinha andado um pouco com ela, já. O problema foi que o freio era sinistro mesmo. Eu andando, pedalando, não tinha passado por Londres ainda. Isso foi na de frente repente, olha para o lado, embalado, apertei o freio, nunca mais vou esquecer. Você olhando para trás e eu virando uma cambalhota da bicicleta. Isso foi na frente do Square Pig, é um pub que tem ali na Holborn Station. Então, quer dizer... Mais ou menos por ali. Bem ali, eu lembro Aí até hoje. paramos num lugar que você trabalhava, que era a estação de Liverpool Street. Vamos passar ali para conhecer, rever, ter alguns amigos ali. E daí lá chegamos, encontra um, até que encontrou um gerente, que esqueci o nome dele no momento agora. David. David Branson. Alguma coisa assim, David. Eu não entendia muito da conversa tua com ele, mas percebi alguma coisa e, start tomorrow. Não, 3 frases. 3 frases. Como é que você vai? Tudo bem. Aí eu falei pro cara, ele falou, o que você está fazendo da vida? Eu falei, eu estou procurando trabalho. Começa amanhã. Eu falei, e o meu amigo também começa amanhã também. Então foi isso a nossa entrevista de trabalho, foi mais ou menos esse o nosso currículo, baseado em que eu sei que esses caras vão trabalhar, não tem que esquentar a cabeça. Então arruma um par de bota e vai embora. 3 ou 4 dias desempregado, essa é uma diferença muito importante, fiquei esses 4 dias aí desempregado. Comecei a trabalhar na construção, sempre falo que comecei como o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. No dia de vento, Meu último serviço foi na casa do dono da empresa, meio que me convidando para permanecer, ou se quisesse voltar. Ou seja, tive problemas, como todo mundo tem, mas fui muito feliz nessa construção. As pessoas com quem me conheceram, viram que eu trabalhava, me deram muita chance ali, né, oportunidades que eu soube aproveitar.
E daí, no final, consegui um segundo emprego na construção civil. Daí trabalhei, né, 6 meses com 2 empregos na construção civil, contei agora há pouco, um de dia normal e um à noite na reforma da estação. E foi legal. Muito provavelmente, eu acho que eu sempre me pergunto isso assim, né? Se eu estivesse na Inglaterra, o que eu estaria fazendo? Eu acho que provavelmente eu ainda estaria na construção civil. Mas como dono do negócio agora? Não, mas talvez com umas profissões mais, sei lá, não tão difícil, né, como labor, né, peão, ficar carregando o saco de cimento, mas muito provavelmente motorista de algum equipamento, steel erector, alguma coisa nessa área assim. Bom, aquela história, o lugar está aqui, né? Você precisa só arrumar uma namoradinha que seja europeia, que agora está meio complicado, que com esse corona até esqueceram do Brexit, não. Então nem sabe o que vai acontecer. Assim que o corona der uma pausa para nós, o jornal vai começar a falar nessa porra desse Brexit mais uma vez e vamos ver o que vai acontecer. Isso é um outro probleminha que nós vamos ter depois, né? Então, quer dizer, os sortudos foram os que morreram agora com o Covid-19, né? Que os caras que vão ficar para trás, vão ter que pagar muita conta aí. Mas então tá bom. Veja bem, estamos conversando já 1 hora e eu tento manter isso 1 hora, porque senão depois ninguém quer assistir isso, né? Exato. Mas pelo menos eu tenho uma história para contar aí, um pouco da história registrada. O nosso amigo YouTube vai guardar para a gente. E depois a gente faz outro aí com um segundo capítulo, se for o caso. Beleza? Então tá bom. Então valeu, muito obrigado. Quem assistiu isso aí, faz como é que diz o outro? Subscribe to the channel. Assina o canal aí, aperta o raio do sino e vou ouvir mais histórias. Vou tentar entrevistar mais um monte de gente. Beleza, então. Falou? Abraço. Te cuida, a gente conversa depois. Né? Tchau, bye.